Pronto, está gravando. Coloquem aí no chat presente para eu ter um controle de quem está, né? Eu sei quem está, mas depois eu vou... Isso é cobrado como participação, né? Já que vocês estão aqui, né? Bem, então, eu vou recapitular um pouco da aula passada, tá? E aí depois a gente vai falar sobre antibióticos, certo? Então, deixa eu fazer a apresentação aqui. Deixa eu ver, janela, não, visualizar. Modo de leitura. Pronto. Essa é a nossa... Isso aqui é o que a gente falou a semana passada, né? A gente falou um pouco sobre ribossomos, né? E como eles produzem as proteínas, mas a gente passou bem rápido aqui. Mas guardem que o ribossomo é uma organela dentro das células dos seres vivos que produzem proteína, tá? Isso é importante para a aula de hoje. Além disso, eu falei, né, da classificação dos seres vivos em reino Monera, protista, fungi, metafita e metazoa, né? Os dois últimos reinos, né, metafita pode ser chamado de plant também, que são o reino das plantas, e o reino metazoa pode ser chamado também de animalia, tá? Depende aí que língua você está falando. Se for latim, é plant e animalia, se for grego, metafita, metazoa, né? E aí, esses dois reinos a gente vai ver mais especificamente a partir do próximo bimestre, tá? E aí eu vou falar, né, eu vou aos poucos falar sobre como a gente faz a classificação e como são os nomes científicos, né? A gente só vai se acostumar um pouco com isso primeiro. E aí eu já falei a semana passada, né, na última aula que nós tivemos, sobre o reino Monera, né, que é o reino onde estão agrupadas todas as bactérias. Sejam elas caçadoras, parasitas, ou que fazem fotossíntese, ou outro processo para a produção do próprio alimento, tá? E aí as bactérias, elas possuem DNA. Aliás, nessa aula hoje, a gente vai ver que as bactérias possuem, na verdade, 2 DNAs, né? 2 tipos diferentes de DNAs, né? Um que dá as características para elas, né? E o outro que guarda uma biblioteca de genes responsáveis por defesa contra o ambiente, né? Então, elas são extremamente... elas conseguem se defender muito bem, né, do ambiente e de possíveis agressores, por conta desse outro DNA, tá? Além disso, algumas delas não precisam de oxigênio para a produção de energia, tá? Elas fazem, por isso, fermentação. Por quê? Porque elas conseguem quebrar, na fermentação, elas conseguem quebrar a glicose, certo? Sem utilização de oxigênio. E isso é de extrema importância para elas, porque faz com que elas consigam se reproduzir em vários ambientes que nós, seres humanos, que precisamos de oxigênio, não conseguimos, né? Então, por exemplo, tem um livro, se vocês quiserem, eu até passo a referência para vocês mais tarde, no finalzinho da aula. Tem um livro de ficção científica chamado O Enigma de Andrômeda, né? E ele é interessante, que fala sobre uma doença bacteriana, né? Eu não vou dar spoiler, ela fala sobre doença, né? É de ficção científica e é extremamente interessante pensar nisso. Depois eu dou direitinho as referências. Tudo bem até aqui? Passei rápido mesmo, porque a gente já tinha visto isso, né? Bem, agora a gente começa a falar sobre defesa bacteriana, né? É o seguinte,
Isso é interessante, tá? Já deixar marcado. Todos os mecanismos que elas utilizam para defesa contra antibióticos, tá? Essas características de defesa, elas são guardadas em genes, tá? Do DNA delas, certo? Então, independente do mecanismo de ação de defesa, todos eles estão em genes, tá? Beleza? É isso aí. Agora vamos lá. Bom, antes de falar de defesa, necessariamente, a gente tem que pensar sobre o que é. Deixa eu ver. Vocês estão vendo bem a apresentação? Sim. Sim? Então, beleza. Então, ótimo. Tá meio bagunçado, mas eu vou arrumar. Tá muito cheio de escrito ainda. Eu não gostei muito. Bom, o que são antibióticos? São medicamentos que nós utilizamos contra bactérias, tá? Só bactérias. Nenhum outro ser vivo utiliza-se, né, na luta contra qualquer outro ser vivo, não se utiliza antibióticos, é só contra bactérias, beleza? E, esses antibióticos têm várias origens, né? Tem vários tipos de antibióticos, e para cada tipo de antibiótico tem um tipo específico de origem, tá? Então, por exemplo, há alguns antibióticos que são retirados de espécies de proteínas, espécies de bactérias, né? Dois deles, a colistina e a vancomicina, né? São antibióticos retirados de bactérias, né? E aí a gente vai, depois eu vou discutir um pouco sobre isso com vocês, porque é importante a gente pensar, né, nisso. Alguns são retirados de fungos, né? Por exemplo, a eritromicina e a penicilina. Aliás, a penicilina foi o primeiro antibiótico que nós produzimos, né? Lá na época próxima à Segunda Guerra Mundial. Cara, para vocês terem uma ideia da importância dos antibióticos, né? A gente quase dobrou a expectativa de vida da espécie humana no século XX, né? E vários estudiosos mostram que essa duplicação da expectativa de vida, né, da espécie humana, se deve a dois fatos primordiais na história da ciência. Primeiro, a criação das vacinas, né? Então, as vacinas foram um marco científico gigantesco, né, na defesa da espécie humana contra micro-organismos, né? E segundo, os antibióticos, né? Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida no começo do século XX era de 50 anos, né? Agora, em alguns países, a gente quase conseguiu 90 anos de expectativa de vida. Ou seja, em alguns países, espera-se, em média, que um ser humano possa atingir 90 anos de idade, né? E isso por conta justamente dos antibióticos, né? Um dos fatores são os antibióticos. Por quê? Cara, a gente é atacado por várias espécies de bactérias, né? Se vocês fizeram a pesquisa de doenças bacterianas, vocês podem ver que são várias doenças causadas por bactérias, né? Então, cara, tratar essas doenças é de suma importância para a sobrevivência da espécie humana, certo? E isso é importante como argumentação para o que vem no final, tá? Que eu vou dizer para vocês. E, além disso, nós temos também alguns antibióticos que nós, seres humanos, conseguimos produzir em laboratório, né? Às vezes do zero, né?
ou às vezes aproveitando já uma molécula que já tinha sido extraída, né, de fungos ou bactérias. Por exemplo, a azitromicina. A azitromicina, na verdade, é uma modificação que nós fizemos no laboratório a partir da eritromicina. Então, olha só o que aconteceu na azitromicina. No começo do século XX, lá por 1948, foi isolado a eritromicina de um fungo, e a partir disso, nós conseguimos, em laboratório, modificar a molécula da eritromicina até chegar à azitromicina. Mas, Igor, por que a gente faz isso, né? Porque muitas vezes as bactérias começam a produzir defesa contra esses medicamentos. Então, a gente tem que sempre aprimorar a molécula para escapar dessa defesa, entendeu? Para tornar a molécula mais eficiente, mais eficaz, né? Então, é isso, né? Não guardem o nome, tá, desses medicamentos, a não ser que vocês vão fazer farmácia. Aí vocês têm que guardar. Mas, se não, isso é uma aula de biologia, isso não cai em vestibular, mas eu acho interessante trazer essa discussão, né? Porque daqui para frente vocês estarão independentes. E aí, se um médico te receita um antibiótico, seria interessante você saber, pelo menos, como mais ou menos ele age em você, né? E na bactéria, entendeu? E o porquê ele está receitando isso, né? Então, acho importante vocês saberem, pelo menos, o básico. Mas, para isso, vocês não precisam saber o nome, né? Eu trouxe o nome aqui para que vocês só tenham só para que eu consiga me localizar, na verdade, né? Então, e isso é interessante vocês guardarem, né? Como os antibióticos podem agir. Na verdade, eles podem agir de 3 formas diferentes, tá? Ou eles se ligam, eu vou voltar um quadro aqui, né? Ou eles se ligam na superfície da bactéria, né, formando buracos gigantescos, tá? E isso faz com que o que tem dentro da bactéria vaze e a bactéria morra, né? Então, alguns antibióticos vão explodir a bactéria, né? E aqui nós temos 2, né? A colistina e a vancomicina. Esses 2 são 2 dos mais fortes antibióticos que nós temos, tá? Quando tudo dá errado, quando todos os tratamentos dão errado, é para esses 2 medicamentos que a gente corre, né? Então, por exemplo, um paciente está com uma bactéria que não responde a nada, do tipo, nossa, cara, esse paciente, a gente já tentou todos os medicamentos, não deu resultado. Aí a gente fala, bom, agora vamos tentar a colistina ou a vancomicina, né? Porque são muito fortes, né? Então, eles são a última fronteira. Se a bactéria resiste a eles, acabou, já era, não tem o que fazer, né? E eles agem assim, justamente explodindo a célula bacteriana. Aí, nós temos a azitromicina e a eritromicina, né? Que vão basicamente bloquear o ribossomo, tá? Das bactérias. Vocês lembram qual que é a função do ribossomo? Pode falar. Vocês não lembram qual a função do ribossomo? Eu falei no começo da aula. Guardar o DNA? Oi? Guardar o DNA? Esse é o núcleo. Esqueci. Não tem problema. Então a gente volta lá no slide. Aqui, o ribossomo. O ribossomo, na verdade, vou até dar uma ampliada. O ribossomo,
é esse carinha aqui, formado por duas unidades, que vai fazer a produção, opa, eu pus produção de energia, mas é produção de proteína, tá? Então, o ribossomo produz proteína. E eu falei para vocês que todas as características de um ser vivo estão ligadas às proteínas que ele produz. Ou seja, para que nós, bactérias, plantas e outros animais sobrevivam, eles precisam produzir proteína. Se esse ser vivo não produz proteína, ele morre. Acabou, já era, morreu. Né? Ele não consegue continuar vivo. E é por isso que é importante. Deixa eu dar um page down que é melhor. Então, é por isso que quando a azitromicina e a eritromicina bloqueiam o ribossomo das bactérias, essas bactérias morrem, porque elas não conseguem mais produzir proteínas essenciais para a vida delas, tá? E é assim que eles agem. Então, é isso. E aí, tem antibióticos que vão atuar justamente inibindo a multiplicação dessas bactérias, tá? Por exemplo, a penicilina, que é feita a partir de um fungo. Na verdade, é feita por um fungo. Agora, a gente tem um tempinho aí, né? E aí eu queria discutir justamente isso. Cara, por que será que os seres fungos e bactérias produzem antibióticos? Vocês têm alguma ideia do porquê eles vão produzir esses antibióticos? Pensa aí. Por que bactérias e fungos produzem essas moléculas que vão matar outras bactérias e tals? Para eles ficar mais forte, uma coisa assim? Mais ou menos. Pensa só. Aonde essas bactérias e fungos estão vivendo? No ambiente, certo? E no ambiente, o ambiente, né, a natureza, vocês acham que é uma coisa pacífica e harmoniosa? Ou vocês acham que tem disputa, competição e tudo mais? Eu acho que tem disputa, não tem? Competição. Por isso eles fazem para se defender, não é? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Esses seres vivos, né, produzem antibióticos capazes de matar outras espécies de bactérias justamente por competição. Imagina que nós somos um fungo, certo? Uma espécie de fungo, e aí a gente consome uma certa matéria-prima da natureza. Só que aí chega um invasor bacteriano e começa a consumir essa matéria-prima também. Cara, se eu não mato essa bactéria, ela acaba com a minha comida e eu morro de fome. Então, o que eu vou fazer? Produzir justamente esses antibióticos para que eu consiga competir com essa bactéria. Só que tem uma coisa, né? Conforme o tempo vai passando, essas bactérias que estão em competição, né, elas vão evoluindo de fazer possível o surgimento de resistência a esses antibióticos. Então, quanto mais a bactéria resiste a esses antibióticos, mais ela vai adquirindo características que possibilitam essa resistência, né? Então, é daí que vem a resistência aos antibióticos. Então, quanto mais antibiótico tem na natureza,
mais as bactérias podem resistir a esses antibióticos, criando mais e mais características de resistência. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar de evolução, tá? Evolução, seleção natural e tudo mais. Hoje eu vou dar só uma pincelada sobre isso, porque é uma coisa que é bem importante, tá? Mas a gente vai falar sobre evolução no terceiro bimestre, tá? E aí a gente volta às bactérias, que eu acho interessantíssimo, tá? O que acontece com elas. Então é isso. Os antibióticos são naturalmente produzidos por bactérias e fungos para melhorar a sua performance na competição da natureza, tá? Agora voltando aqui. Então, olha só, que interessante. A primeira figura que eu mostro aqui, né, é 2 meios de cultura. É como a gente cria bactérias e fungos dentro do laboratório, tá? A gente faz uma gelatina, tá, com várias matérias-primas que serão consumidos por esses organismos dentro de plaquinhas de plástico, principalmente, tá? Ou pode ser de vidro também, certo? E aí a gente semeia a bactéria lá dentro. E aí o que acontece? A gente deixa estocado isso numa estufa, né? A gente até pode fazer isso quando a gente voltar para a sala, né? Eu tenho as placas aqui em casa, a gente pode fazer uma gelatina dessa e tentar cultivar bactérias, né, no laboratório da escola. E aí, o que acontece? Dias depois da gente começar a cultura, você tem a proliferação das bactérias. E o que é bactéria aqui? Na verdade, não dá para ver a bactéria, porque ela é muito pequena, mas a gente consegue ver os pontinhos, né, brancos aqui, formados por milhões de bactérias juntas, tá? Esses milhões de bactérias juntas, a gente tem um nome para isso, que é chamado de colônia, tá? E aí o que acontece, crianças? A gente consegue testar isso, né? A gente consegue testar antibióticos nessas bactérias. Como? A gente pega uma dessas colônias e coloca em outro meio de cultura, né? Meio transparente, meio esbranquiçado, que é esse aqui, o da direita, certo? E aí a gente deixa crescer essas bactérias. Aí o que acontece? A gente pega disquinhos de papel, que são essas coisinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, e embebeda eles em antibiótico, certo? E aí o que vai acontecer? Quando a bactéria entrar em contato com esse antibiótico, se ela for suscetível a esse antibiótico, ela vai morrer. E aí o meio de cultura vai ficar mais transparente, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Aqui. E aí, estranho, tem alguns disquinhos que não tem nada de transparente. Por que será? O que está acontecendo aqui, ó, por exemplo? Vocês estão vendo a figura? Sim. Sim. Então, ó, aqui você tem um halo que a gente chama de lise, né? Aqui as células morreram, as células de bactéria morreram. E aqui, elas morreram? Não. Não. Mesmo com antibiótico, a esse antibiótico aqui, as bactérias são resistentes. Vocês entenderam? É assim que a gente testa a resistência a antibiótico. Certo? E aí vocês podem ver que cada uma das colônias tem uma certa resistência. Então, ó, você tem discos que quase não tem nada de lise, né, nada de destruição de bactérias. Tem alguns com pouquíssima destruição, certo? Tem outros com uma destruição moderada e tem outros que estão amplamente destruídos, né? E aí que tá. Isso acontece por conta da defesa
contra antibióticos. E agora eu vou explicar como é essa defesa, como elas se defendem dos antibióticos. E, na verdade, tem vários tipos de mecanismos de defesa, tá? Aqui tem vários, tá? Então, por exemplo, tem algumas bactérias e tem algumas formas de resistência, certo? Que estão ligadas a um tipo de proteína que fica na superfície da bactéria, tá? Essa proteína, né, ela joga o antibiótico para fora da bactéria. Então, vamos dizer que o antibiótico é essa bolinha azulzinha aqui. Ele entra na bactéria. Só que o que acontece? Se a bactéria tiver essa proteína aqui, esse medicamento automaticamente vai ser jogado para fora. Então, ele não vai fazer efeito, porque uma vez assimilado, ele é jogado para fora. Sempre jogado para fora, certo? Esse é um tipo de defesa, ok? Outro tipo de defesa é quando a bactéria consegue quebrar o antibiótico, fazendo com que ele seja inativado, tá? Essa é uma outra defesa, certo? Aí, tem outra defesa que é pela modificação do principal alvo do antibiótico. Porque, assim, pensa no antibiótico como se fosse um míssil com um destino certo. Se esse destino muda, o míssil não funciona mais, né? E essa é uma forma também. E aí, a última forma, né, de defesa é a seguinte. Tem um gene, principal, né, tem um gene chamado MC, eu pus MC, mas é MD, tá? D de dado. MD1, que está ligado a uma proteína que vai fazer com que a capinha da proteína fique, na capinha da bactéria fique mais resistente. Então, o antibiótico não entra na bactéria, não consegue entrar na bactéria, tá? E é esse mecanismo que a gente vai ver mais especificamente hoje. Por quê? Lembra que eu falei, né? Bom, antes de mais nada, a aula está muito acelerada, vocês estão entendendo? Como tá? Estamos entendendo. Tá legal. Tá legal? Uhum. A Sussa? Ok. Então, beleza. Então, é como eu disse. Ó, então, primeira coisa. Todas as formas, lembra que eu falei, todas as características dos seres vivos estão ligados a proteínas, certo? Então, todas as formas de defesa de uma bactéria estão ligadas à produção de uma determinada proteína, certo? E por isso, todas elas, tá? Todas essas formas de defesa estão ligadas ao DNA. Por quê? Porque é o DNA que guarda as instruções para a fabricação de proteínas. Beleza? E aí, como eu disse, as bactérias têm dois tipos de proteínas. Um chamado cromossomo, que é igual ao nosso, e outro chamado... aqui não vai dar, né? Que perfeito. Bom, e um circular chamado plasmídio, tá? Todas as formas de defesa estão ligadas ao plasmídio, tá? E isso é extremamente importante. E a gente vai ver o porquê, certo? Bom, como eu disse, as formas de defesa são passadas pelo plasmídio. E por que isso é importante saber? Porque esse plasmídio pode ser passado de bactéria para bactéria. Então, por exemplo, eu sou uma espécie de bactéria e a Ingrid é outra espécie de bactéria.
tá? E aí o que acontece? Eu sou resistente a antibióticos, só que a Ingrid é uma espécie que não é resistente, certo? Porque ela não tem esse plasmídio. Eu, sendo mesmo de outra espécie, eu consigo passar os genes do plasmídio para a Ingrid. E aí o que acontece, gente? Quem vai ser resistente a antibióticos? Eu a Ingrid ou somente a Ingrid? Eu acho que vocês dois. Exatamente. E aí o que acontece? Mais e mais espécies, depois que há essa passagem de plasmídio, mais e mais espécies podem ser resistentes, certo? Lembra que eu falei que quanto mais eu uso antibióticos, mais há resistência a antibióticos, justamente por isso. Porque quanto mais eu uso antibióticos, mais eu seleciono aquelas espécies de bactérias que são resistentes a antibióticos. Por quê? Porque uma bactéria vai passando para outra esse plasmídio. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Sim. Sim. Aí, a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje nós temos uma doença, certo? A Covid-19. E muitas pessoas, se vocês estão vendo na internet, nos jornais, muitas pessoas estão tomando azitromicina, que é um antibiótico contra a Covid. Primeiro, a Covid é causada por vírus, certo? Antibiótico é eficaz contra vírus? Não. Não, não é. Conforme mais pessoas vão tomando esses antibióticos, agora a azitromicina, o que vai acontecer com a resistência a antibióticos? Aumenta ou diminui? Diminui? Não? Aumenta. Aumenta. Ou seja, quanto mais nós, seres humanos, tomamos antibióticos, mais as bactérias se adaptam e resistem a esses antibióticos. E aí, o que vocês acham que pode acontecer um dia? Vamos pensar nisso. Se mais e mais pessoas tomarem antibióticos, à torta e à direita, o que vai acontecer com a resistência a antibióticos? Vai aumentar, certo? Até que ponto isso vai acontecer? Até todo mundo morrer. Até a gente criar bactérias, por conta desse uso indiscriminado de antibióticos, até a gente criar bactérias que são resistentes a todos os antibióticos, todos. E aí eu quero compartilhar com vocês agora uma reportagem, tá? Então, você quer dizer que mais nós tomar esse remédio, mais a bactéria vai ficar imune a tudo? Isso, exatamente. O mecanismo pelo qual acontece isso, a gente pode explicar na próxima aula, tá? Eu posso voltar, na verdade, eu posso adiantar a aula de evolução, tá? Eu acho que faz mais sentido até, certo? Porque aí vocês... Professor, Fala, Ingrid. quem toma ivermectina também acontece isso? Ivermectina é contra vermes, né? Tá todo mundo tomando esse remédio. Pois é, pode acontecer sim. Pode acontecer. E eu vou explicar o porquê, tá? Na próxima aula, quando eu for falar de evolução. Mas antes, tá? Antes. O problema. Bom, eu vou falar o seguinte: o problema da ivermectina é outro, né? É mais outro. A ivermectina é extremamente tóxica, tá? Todo mundo fala, ai, não causa nada. Causa sim. Ela não causa se você tomar uma vez por ano. Dificilmente ela vai causar problemas
se você toma uma vez por ano. Mas as pessoas estão tomando a cada 5 dias. Isso aumenta a dosagem de ivermectina dentro do organismo das pessoas. E isso pode levar a um efeito tóxico, sim, tá? Não é, não, pode tomar. Não é assim. Então, por exemplo, há já estudos mostrando que tem gente entrando na fila de transplante de fígado porque está tomando muita ivermectina. É isso, eu vi também. Eu vi no jornal. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Usar medicamento não é assim. Tô com uma dorzinha de cabeça aqui, vou tomar uma coisinha. Não é assim, gente. A gente tem que pensar sobre o que a gente está tomando. Cara, o nosso corpo é o nosso templo, né? Não é sair tomando remédio. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo. E é por isso mesmo que eu estou fazendo essa aula, para a gente começar a pensar sobre o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou compartilhar com vocês uma matéria do G1, tá? Então, aqui, ó. Essa aqui é bem antiguinha, né? Unicamp investiga bactéria resistente e admite risco para pacientes na UTI. Lembra do que eu falei na última semana, daquela reportagem falando sobre as bactérias que são encontradas na UTI? Uma delas é essa KPC, né? A KPC é uma sigla de uma bactéria cuja espécie chama Klebsiella pneumoniae. Ela é uma bactéria que pode causar pneumonia em pessoas adoentadas já. Ela não vai causar, por exemplo, pneumonia em mim, em você, Ingrid, na Giovana ou no Samuel. Ela vai causar pneumonia na UTI. E ela vai matar pessoas da UTI. E olha só o que está falando aqui. Eu vou compartilhar com vocês a reportagem no Google Sala de Aula. A médica infectologista Maria Luísa Moretti explicou que a Klebsiella pneumoniae é resistente ao tratamento feito com os antibióticos convencionais e pode causar pneumonias e infecções sanguíneas. Cara, essa Klebsiella é uma bactéria resistente a todos os antibióticos que nós conhecemos. Todos. Ela não morre por nada que a gente conhece. E adivinha quem originou isso? O nosso uso indiscriminado de antibióticos. Por quê? Porque quando a gente toma antibiótico, né, indiscriminadamente, a gente acaba selecionando aquelas bactérias que já conseguem resistir a isso. E aí o que acontece, gente? Quando a gente para de tomar, essas bactérias se proliferam, certo? E começam a passar seus plasmídios para outras bactérias, causando assim uma infestação de bactérias resistentes a todos os antibióticos. E aí vocês podem se perguntar, mas professor, se uma pessoa na UTI pega uma bactéria dessa, o que acontece? Ela morre. Simples assim. Triste? Sim. Mas simples. Ela morre. Porque não tem o que fazer. Então, esse é o principal risco da gente tomar antibióticos para uma doença viral. Não vai adiantar e a gente vai acabar selecionando bactérias que são resistentes a esse antibiótico. E isso, gente, é como eu quero terminar a aula. E isso pode levar à nossa extinção. Porque lembra que eu falei no começo da aula que os antibióticos aumentaram nossa expectativa de vida pela metade, no dobro, né? 2 vezes.
Antes vivia-se 50 anos, agora quase 90 anos. Por quê? Porque eles eram capazes de matar bactérias. Se eles não forem capazes de matar bactérias, adivinha só o que vai acontecer com a espécie humana? Vai morrer. Vai morrer, vai ser extinta. Esse é um dos motivos pelo qual eu, né, particularmente eu, né, eu espero uma nova pandemia, só que não mais de vírus, e sim de bactéria. De bactérias resistentes a todos os antibióticos que nós conhecemos. E aí, gente, quando isso acontecer, corre, porque o negócio vai ser feio. E é por isso que eu sou pessimista em relação à sociedade humana, né? Esse é um dos motivos. Bom, a aula acaba por aqui, né? Nesse climão de extinção em massa. Mas a semana que vem eu vou explicar um pouco mais sobre a evolução dessas bactérias, tá? E aí, vocês curtiram a aula? Sim, foi bem interessante. Dá para pensar um pouco sobre tudo. Sim. Então, Bem triste.